Mulheres de Esperança. Ai, amigas, eu ando tão preocupada. Já viram como todos os dias ouvimos notícias de violência, conflitos e guerras? Realmente precisamos focar-nos muito naquilo que nos traz esperança, senão ficamos malucas. É verdade, Miriam, o mundo anda sob enorme tensão e isso sente-se mesmo nos países onde não há guerra. Para não falar das consequências económicas que as guerras nos têm trazido. Sim, sem dúvida. Vivemos conflitos internos com o estado da política nacional, vivemos conflitos ideológicos, para não falar da situação financeira de muitas famílias. É só conflitos. Vive-se tanta tensão que às vezes até deriva em guerras sérias dentro da própria casa. Olhem, sabem o que eu acho? Precisamos de abordar de forma muito prática, estratégias para colocar um travão na preocupação, para não enlouquecermos. E para não deixarmos os outros malucos também, não é? Pois convém. Então, já temos tema para hoje. Parece-me bem. O que é que acham? Como travar a preocupação? Excelente. E, querida amiga e ouvinte, que bom ter-te connosco para esta conversa. Olha que promete ser muito útil. Nunca é demais repetir que temos conteúdos muito bons na nossa página de Instagram, sobre os programas semanais, mas não só. Segue-nos em RTM Mulheres de Esperança PT. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Estive aqui a ver e, de facto, já abordámos questões relacionadas com a ansiedade noutros programas, lembram-se? E as estratégias para lidar com a preocupação são muito semelhantes, porque muita preocupação gera ansiedade. É verdade, segundo o Dicionário Online de Português, preocupação pode-se definir como perda de sossego causada pelo sentimento de responsabilidade, ideia fixa, permanente, dominante e antecipada, obsessão, inquietação, sentimento de medo, ou seja, excesso de futuro. Olha, gostei muito dessa frase. Excesso de futuro. Excelente. Porque é isso mesmo. Pensamos em demasia sobre algo e imaginamos um resultado futuro que nem sabemos se acontecerá ou não. Daí a importância de nos mantermos presentes, focadas neste momento e com os olhos levantados para cima. E tu como é que lidas com as tuas preocupações? Tens seguido algumas das dicas que temos transmitido em episódios passados? É difícil transformar de forma prática o pensamento? Pois vamos dar-te algumas estratégias concretas. Vamos então às dicas de estratégia para travar a preocupação, segundo Frank Tallis, psicoterapeuta e autor do livro How to Stop Worrying, que quer dizer como parar a preocupação. Dica número 1. Pratica a aceitação. É muito importante aceitar a incerteza e a falta de controle sobre o futuro. Não temos tudo na nossa mão e a arte de viver consiste exatamente em saber gerir o desconhecido. Eu sei que não é fácil, mas é praticar. Dica número 2. Desenvolve habilidades de enfrentamento. Falámos um pouco sobre algumas dicas de como enfrentar situações adversas no nosso programa Coping, Mecanismos de Defesa, e podes ouvir no nosso canal do Spotify, YouTube, etc. Dica número 3. Limita a ruminação. Pois é, quem nunca se consumiu a rever vezes sem conta situações do passado? Digam lá. Guilty. Por vezes vemos-nos com um problema, agora, que sabemos que foi influenciado por alguma decisão menos acertada lá atrás no passado e ocupamos a nossa mente a falar sobre o que deveria ter feito e não fiz, o que deveria ter acontecido e não aconteceu. Nunca ouviram falar sobre chorar sobre leite derramado? Pois é isso mesmo. E não adianta nada. É os isses da vida. Exatamente. É verdade, Inês, isso acontece muitas vezes. Olhar para trás só é útil para retirarmos lições e mudarmos os nossos comportamentos. Vamos para a dica número 4. Pratica Mindfulness. Tallis sugere o uso de técnicas da Mindfulness para auxiliar a mente a focar-se no presente e assim controlar os pensamentos obsessivos e preocupados sobre o que há de vir. E por último, algo muito importante, a nossa dica número 5. Desafia os pensamentos negativos. O autor sugere que devemos questionar a veracidade dos pensamentos negativos, confrontando-os com factos reais, não ideias de acontecimentos hipotéticos, e substituí-los pelo que é verdade.
Se colocarmos tudo isto em prática, acredito que vamos passar a ter mais controle sobre os nossos pensamentos e estados de ansiedade. Mas tenho uma questão para vocês e para mim. Amigo ouvinte, como é que fazemos isto na prática? Boa pergunta. Sim. Ou seja, eu quero começar a focar-me mais no presente. Como é que se pratica mindfulness? Tenho que contratar alguém? Isto é o quê? Sentar-me num sítio de olhos fechados e dizer e não pensar em mais nada? É isto? Olha, não sei, Sónia, mas essas são excelentes perguntas. Parece-me que precisamos de alguns exemplos práticos sobre algumas destas dicas. O que é que acham? Eu acho bem. Acho que sim. E tu, minha amiga ouvinte que estás desse lado, qual é que é a tua opinião? Também concordas em fazermos um passo a passo de como aplicar algumas destas estratégias? Eu acho que elas concordam. Sim. E então já temos programa para a próxima semana. Já estou entusiasmada com a ideia. Podemos abordar as dicas 4 e 5, tal como falámos. Pratica o mindfulness e desafia os pensamentos negativos. Acredito que vai fazer a diferença. Boa. A isto é que eu chamo de trabalho de equipa. Excelente. Segue-nos no Facebook e Instagram. RTM Mulheres de Esperança. Então, e além deste autor, sabem o que o autor do nosso livro de eleição diz sobre a preocupação? Olhem que este livro milenar é muito atual sobre estes assuntos. Jesus falou várias vezes acerca da importância de nos focarmos no momento presente. Certa altura, numa série de ensinamentos que estava a dar aos seus discípulos, Jesus abordou as preocupações da vida. Aparece descrito em Mateus e em Lucas. Jesus começou por relativizar a vida, apontando para a brevidade desta passagem pela Terra. Somos muito mais que seres físicos, somos também alma e espírito. As experiências físicas passam, sejam boas ou más, mas o espírito permanece para sempre. Portanto, aconselho-vos que não se preocupem com o ter, ou não comida suficiente e roupa para vestir. Não é a vida muito mais do que o comer ou vestir? As vossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento ao tempo da vossa vida? Depois Jesus contrapôs a ansiedade e preocupação com a fé no cuidado de Deus. Vamos ler um pouco mais da passagem de que vos falámos. Então diz assim: E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário, almas com tão pouca fé? Os gentios é que se afadigam com estas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe perfeitamente que precisam de tudo isso. Deem, pois, prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e Ele dar-vos-á todas estas coisas. Jesus não está a apelar a que não faças nada e esperes que tudo caia do céu. Não, nada disso. Jesus era um homem esforçado e trabalhador, mas também sabia que quando os recursos não eram suficientes, o seu Pai, o nosso Pai do céu, era capaz de multiplicar. Por fim, Jesus terminou redirecionando o foco dos discípulos. Muitos dos ensinamentos bíblicos têm a ver com foco. Claro, no que depositamos atenção e alimentamos, isso cresce. Para onde apontamos o volante, o veículo vai. Isso mesmo, nem mais. Há pouco vimos como Jesus substitui os pensamentos de preocupações pelas verdades de Deus. Aí já estava a mudar-lhes o foco para Deus em vez dos problemas. E terminou reforçando a atenção no agora, no presente, que é realmente a única altura onde podemos fazer alguma coisa, Exato. não é? No passado nada podemos fazer, no futuro nada podemos fazer, ou podemos preparar, mas às vezes não depende só de nós. Não podemos viajar para o futuro nem alterar o passado, mas podemos escolher como viver o presente. Vamos então ver como Jesus terminou esta passagem. Não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Boa, excelente exemplo. Realmente não há ensinamento útil que não se encontre neste livro maravilhoso. Verdade. É incrível. Querida amiga, tomaste nota das nossas sugestões para te ajudar a travar a preocupação? Aceitas as dicas de Jesus? Olha que ele não se engana. Tem fé. O Senhor tem os seus olhos postos em ti e quer cuidar de todos os aspectos da tua vida. Ser forte e corajosa.
não estás sozinha. Deus é contigo e nós também estamos cá para ti. Exato. Contacta-nos. Até ao próximo programa. Fica em paz e encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. RTM Portugal.